você está realmente ligada ou ligado na chave da desinflamação? E se não tiver, como é que faz para alcançá-la? Esse é o nosso tema no episódio do podcast de hoje, que está super especial. Estou gravando aqui de Montevidéu para você. Então já se inscreve aqui no canal. Se você está no Spotify, já ativa as notificações, vamos para a vinheta e bora conversar. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. No geral, quando a gente fala em desinflamação, todo mundo já pensa alimentação. Isso está bem. A grande questão é que a alimentação que é colocada para desinflamar, ou melhor, que as pessoas no geral utilizam para desinflamar, é uma alimentação com base em muita fruta, em muita salada e em muito suco verde. Bom, em teoria, tá bem, né? Porque tanto fruta, quanto saladas, quanto os ingredientes que vão num suco verde são alimentos saudáveis. Isso tá bem, só que acontece que a forma como a gente prepara alimentos crus, a mescla desses alimentos, muitas vezes esses alimentos, ao invés de promover saúde e desinflamação, o que eles vão fazer é piorar a sua capacidade de digestão. Por quê? Bom, vamos entender isso. Primeira coisa, a sabedoria milenar do Ayurveda ensina pra gente que quando a gente precisa melhorar a digestão, a gente sempre consome alimentos cozidinhos, morninhos, quentinhos. Por quê? Porque a gente já facilita o processo de digestão do corpo se a gente pré-cozinha esses alimentos. Isso é uma coisa muito importante. E por que é importante melhorar, por exemplo, a digestão quando a gente está inflamado ou quando tem qualquer outro desequilíbrio mente-corpo? Pelo motivo óbvio. Se a gente tem boa digestão, a gente metaboliza qualquer coisa e a gente contribui com o processo de reequilíbrio da saúde, beleza? Então anota essa ideia. Cozidinhos, quentinhos, alimentos que já estão pré-cozidos para promover digestão, boa digestão. Segunda coisa, a mescla de alimentos como frutas e comida, seja grãos, seja salada, então pior ainda, o que a gente vai ter? A gente vai ter alimentos incompatíveis. Esses alimentos, isoladamente, eles são muito saudáveis, mas quando eles estão em conjunto, a gente pode não digerir muito bem. Se a gente não digere muito bem, a gente forma aquilo que a gente chama de ama no Ayurveda, que nada mais é do que toxinas. O que significa? Que pensando que você está ingerindo alimentos muito saudáveis, e se fossem isolados, quando você junta esses alimentos, você pode estar gerando toxinas para o seu corpo. Então, o melhor é, se você for comer fruta, come apenas as frutas. Se você vai comer salada e a sua saúde está desequilibrada, dá uma pré-cozidinha nessa salada. Nas frutas também, na verdade. Então, a gente está falando aqui de alimentação para quem está inflamado. E eu não estou nem partindo da ideia de que você está comendo junk food, processados, ultraprocessados, melhor dizendo, comida industrializada. Eu estou partindo da ideia de que você está já se alimentando muito bem. A terceira coisa muito importante, exercício físico. Se você tem desequilíbrios, tem o corpo inflamado e você não tem contraindicação médica para fazer exercício físico, então use os exercícios a seu favor. Não exageradamente, mas 20 minutinhos por dia. Uma prática de yoga que vai contribuir com a desinflamação da sua mente e também do corpo. Agora, a minha pergunta central desse episódio e que pode ser um ponto muito importante para a sua desinflamação e para a sua saúde. Como é que se mantém a constância num tratamento como esse? Como é que você realmente se permite a fazer um tratamento como esse? Esses dias, eu e meu companheiro estávamos conversando sobre isso. E aí a gente chega num ponto bem interessante, que é o primeiro ponto do meu programa Metamorfose, que é um programa para você desinflamar completamente. Esse primeiro ponto é o que eu gosto de chamar de mudança de chave.
que mudança de chave? Porque olha só, a gente tem convivido com muita gente que quer ter uma saúde melhor, que precisa de uma boa saúde, precisa desinflamar, precisa se recuperar. Mas o que eu tenho percebido? Você fala assim, ó, para a pessoa, tá, vamos colocar ao invés de farinha branca, uma farinha integral aqui, nessa massa ou nesse prato, ou seja lá o que for, e existe uma resistência bem grande em fazer pequenas mudanças, seja na alimentação, seja no estilo de vida, seja na rotina. Então não adianta você fazer uma mudança na alimentação, no seu estilo de vida, se você faz com uma má vontade, com uma obrigatoriedade. Isso vai te estressar mais e não vai contribuir para a sua desinflamação. Eu até comentei sobre isso no episódio passado desse podcast e isso é muito importante. E olha só, então, ao invés de você começar já fazendo esse tipo de mudança, a minha proposta é que você comece mudando a chave. E para você mudar a chave, você vai se alimentar, você vai nutrir os seus sentidos, você vai nutrir a sua visão, a sua audição, você vai nutrir a sua vida de bons ambientes, de boas leituras, de boas notícias. Você vai começar a perceber um pouco mais essa sensação, essas histórias de pessoas que superam a inflamação, pessoas que superam um monte de coisa, que se curam e que ficam bem e que ficam renovadas. Quando você muda essa chave da notícia ruim, de ficar focando na desgraça, porque é isso que a gente faz, a gente é ensinado a fazer isso, ai, tô doente, ai, não posso mais me alimentar assim, ai, não posso mais, ou seja, a gente foca a nossa energia na desgraça. Então, tira a energia da desgraça e foca a energia em coisas boas. Parece bobagem, só que não é. Quando você começa a se alimentar dessa energia de coisas boas, você começa a criar não só uma esperança no sentido de, ai, puxa, posso realmente superar essa inflamação, esse desequilíbrio. Não é só isso. Você começa a sentir uma disposição, uma vontade de fazer as coisas por você, saca? Você começa a priorizar o seu tempo, a se dar o tempo, né? Não se atropelar nesse ritmo de vida maluco que a gente tem no geral. Então você começa a falar assim, opa, eu sou importante e eu vou me dar 10 minutos do dia para eu escutar uma coisa boa, uma história bonita, uma história de superação. Eu vou me dar 10 minutos por dia para eu respirar profundamente e oxigenar meu corpo. Eu vou me dar 10 minutos por dia para não fazer nada. Então, esse tipo de coisa vai te encher de prana, de energia vital. E eu gosto de dizer que quando você faz isso, você está expandindo as perspectivas de saúde, de desinflamação e de felicidade mesmo da sua vida. Está expandindo o seu olhar, as suas perspectivas, está construindo uma pessoa nova. Com tudo que você tem, com toda a bagagem que você tem, com toda a riqueza que você tem, você vai deixando de lado aquilo que está preso na desgraça, que está preso na negatividade e começa a mudar a chave. Então, respiração, começa a tentar para a sua respiração, mandar oxigênio para suas células, uma pausa. E tudo isso a gente vai conversando aqui e eu vou colocar vários vídeos novos que vai contribuir com essa mudança de chave para você. E quem quiser aprofundar a mudança de chave, já sabe, entre em contato comigo que agenda o seu horário no programa Metamorfose, que é um programa super personalizado, feito para você. Mas independente disso, já fica ligado aqui, se ainda não se inscreveu, se inscreve, vou insistir, por quê? Porque tem vários vídeos novos que eu estou produzindo, que é justamente para contribuir com a sua mudança de chave. E essa mudança de chave, você não precisa de ninguém para começar. Você precisa apenas se decidir, tá determinado assim, cara, quero mudar, quero sair desse lugar, estou com muita vontade de melhorar a minha saúde e ampliar as minhas perspectivas de saúde, de vida e de felicidade. Então, este foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta, 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!